Outro dia me chamaram aqui de pastor chorão. Não sei de onde que tiraram isso. Mas eu confesso que o meu histórico é de uma pessoa séria que não gosta muito. Eu sou muito brincalhão em outros ambientes. Mas eu sou uma pessoa séria que não gosta muito de ficar chorando, sabe? Tenho até dificuldade de chorar. Mas eu não sei o que tem acontecido de um tempo para cá, que eu não posso ler uma linha da palavra de Deus que começa a dar um nó. E aí, como é que você não deixa o pessoal chamar de pastor chorão? Nem comecei a pregação, já estou chorando, né? Mas sabe o que é esse assunto? Só de eu pensar nele, eu já me emociono. Porque quem aqui não tem um problema associado a perdão? Quem aqui não consegue lembrar de um amigo, de um familiar que você gostaria que estivesse com você, caminhando junto, gostaria que estivesse tendo um relacionamento com você, como foi no passado, e no entanto, vocês estão separados, distantes. Quem aqui não tem um caso desse que fala assim, poxa, por quê? Eu gosto tanto dele, ele gosta tanto de mim, e por quê que nós estamos desse jeito? Então hoje eu vou falar sobre a revolução do perdão. E para começar, eu vou só relembrar uma história muito conhecida por todos, mas que eu vou passar rápido por ela, mas eu quero chegar exatamente nesse ponto, que é a história de José do Egito. É uma história muito conhecida. A gente sabe que aquele foi um garoto que ele tinha um relacionamento com Deus um pouco diferente. Ele era um privilegiado, porque ele conseguia receber de Deus sonhos e, mais do que isso, ele conseguia interpretá-los. E por conta até mesmo disso, ele acabou gerando, entre outros fatores, gerando um ciúme, uma inveja nos seus irmãos. E os seus irmãos acabaram cometendo contra ele um ato que é algo muito grave se pensado num relacionamento entre seres humanos, mas mais ainda quando pensamos num relacionamento entre familiares. Eles não só agrediram ele, jogaram ele num buraco, né? Uma espécie de uma cisterna, um poço, como eles o venderam para mercadores. De certa forma, essa venda foi até um ato nobre de um dos irmãos, porque eles queriam deixar que ele morresse, né? Mas um dos irmãos falou, não, vamos vendê-lo então. E venderam com os mercadores. Esse mercador desloca até a região lá onde fica o faraó, e naqueles comércios, ele então vende José para Potifar, que era um chefe do exército, um general do exército. E lá, na casa de Potifar, José passa por mais um problema de injustiça que o leva para a cadeia. E aí José está lá preso. Então você imagina, né? Nós que somos seres humanos, como que nós podemos lidar com fatores como esse? José não fez nada para estar na cadeia, mas está. Ele não fez nada para justificar sua prisão, mas está preso. A nossa mente, ela busca justiça. E o pior, busca justiça aos nossos olhos. A justiça que nós consideramos como ser correta, que nem sempre é. Mas a gente fica olhando e fala assim, José está preso.
sem ter feito nada que justificasse essa prisão. A gente não consegue muito entender isso. E aí, José então interpreta sonhos ali, a gente depois pode falar um pouquinho mais detalhado ali do copeiro, né? Do padeiro. E depois ele interpreta o sonho do faraó e ele é colocado então como um governador do Egito. Ou seja, quem olha a história de José, conhecendo ela toda, acha linda. Eu imagino viver aqueles momentos onde ele não tinha nem assim um sinal de que esse fim poderia ser tão bom. E quando ele então é colocado como governador, e tem a fome lá na terra, né? Durante 7 anos, isso leva a sua família a buscar comida lá no Egito. E ele então reencontra aqueles irmãos que fizeram aquela maldade. E eu te pergunto, nessa história de José, qual é o momento mais emocionante? Alguém pode me ajudar? Qual é o momento que você acha assim, mais emocionante na história de José? É quando ele virou governador? Não. É quando ele foi retirado do buraco? Não. Quando? Quando Deus falava com ele? Cada um pode achar mais emocionante segundo a sua percepção. Não existe uma regra para isso, não. Eu estou perguntando para você e vou colocar a minha percepção. Quando você assiste lá uma série, quando você assiste um filme de José, qual é o momento que a sua lágrima começa a escorrer e você não aguenta segurar? Hein? Quando ele perdoa os irmãos. Só de pensar, aí, pastor Chorão, só de pensar, começa a dar nó na garganta. Sabe por quê? Não é uma cena só de perdão. Não é uma cena só de perdão, não. É o que está por trás disso. É o que faz um ser humano conseguir atingir um nível tão alto que ele consegue, ao invés de fazer o que é o mais comum. O que é o mais comum? Alguém me faz mal, porque ele tem poder sobre mim. Aí eu vou e consigo ter poder sobre ele. O que eu faço? Eu vingo. Isso é a coisa mais natural, mais assim, óbvia. É eu querer vingança. É eu querer pagar o mal com o mal. É eu querer agora ir à forra. Isso é o mais comum, principalmente para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Aqui foi diferente. Em Gênesis, no capítulo 45, de 1 a 5, diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, num determinado momento, ele falou assim: saiam todos aqui. Ficou ele e os irmãos dele. Olha que ele era um governador. Ele era um governador. Versículo 2: E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios os ouviram, e a casa de Faraó ouviu. Fica falando pastor Chorão. Olha aí, governador. Você imagina ele falando com os irmãos dele? Ele não falou normal assim: eu sou José. Não. Do jeito que a Bíblia relata, ele deve ter gritado: meus irmãos, eu sou José. Eu sou José, o vosso irmão. E eu imagino as lágrimas de José caindo,
Por quê? Porque José era um homem de um espírito muito elevado. Ele sabia o que aquilo ali significava naquele momento. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Olha a preocupação dele. Todos esses anos longe do pai, mas ele não esqueceu. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Você imagina? Era uma mistura de alegria, medo, confusão na cabeça. Como que depois de tantos anos, eu agora me encontro com o governador, esse governador é aquele, meu irmão, que eu fiz aquilo com ele. Então é uma mistura de coisas na cabeça dos seus irmãos. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele poderia falar só: eu sou José, vosso irmão. Ele os lembrou: aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos, porque haverdes vendido para cá. Porque haverdes me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. José esqueceu o que tinha acontecido. E José perdoou. Primeira coisa que você tinha que anotar na sua mente, gravar no seu coração, na sua mente: perdoar não é esquecer. Presta atenção, eu vou completar a frase. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não querer lembrar. Grava isso na sua mente e no seu coração. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não querer lembrar. Pastor, mas que diferença faz? Esquecer ou não querer lembrar? Muita, muita. O esquecimento é um ato físico, faz parte do mundo natural. E você tem vários tipos de esquecimentos. Você tem, por exemplo, esquecimento permanente. Quando você, por algum motivo, substitui a sua memória por uma outra. Porque a gente é limitado, nossa memória é limitada. Você ir armazenando informações. E em determinados momentos da vida, a sua mente substitui uma informação por outra. Então, por exemplo, se sua mãe chega para você e fala de alguma coisa que aconteceu quando você era muito pequeno, muitas vezes você não lembra. Ah, nós estivemos aqui nesse parque, nós tomamos sorvete ali naquela loja. E você? Não lembro. Você estava presente? Estava, sua mãe falou, te levou lá, fez com você, mas você não lembra absolutamente nada. Por quê? Porque sua memória apagou. Sua memória foi substituída. Você teve ali uma informação deletada da sua mente. Você tem, por exemplo, perda de memória parcial. Você lembra, mas não lembra detalhes. Ou não lembra de tudo. Eu sei que eu já comi num restaurante assim assado, não sei aonde. Eu sei que eu já comi essa comida, mas não sei em qual restaurante. Eu sei que eu já assisti esse filme, mas não sei com quem. Você sabe alguma coisa, mas não sabe toda a informação. Por quê? Porque ela de alguma forma, ela sumiu da sua mente. Você tem uma perda de memória temporal. Você não lembra de algumas coisas, mas quando alguém fala com você, te dá alguma
a dica, alguma coisa, aí aquela memória vem, parece que acende. Não, você não lembra? Tinha até aquele jacaré andando do nosso lado. Ah, agora eu lembrei e tal. Bem radical esse, né? Jacaré. Mas enfim, você não lembrava de nada, mas quando alguém te dá algum estímulo, aí aquela memória parece que ela é acessível, você consegue acessar a sua memória. Isso até a gente chama também de recuperação tardia de memória. Um exemplo até nesse texto, nessa história, né, de José, foi o que aconteceu com o copeiro mor. Se você se lembrar, ele fez a interpretação de 2 sonhos enquanto ele estava na cadeia. Um do copeiro mor e um do padeiro. O do copeiro, ele disse que depois de 3 dias ele voltaria a estar com o faraó, porque ele tinha sonhado lá que tinha uma videira, 3 ramos, né? E que ele estava colocando aquilo no copo do faraó. Então, ó, 3 ramos são os 3 dias. E teve o do padeiro, que ele fala dos corvos, né, comendo pão e tal. Ele falou assim, ó, 3 cestos e tal. Ele falou assim, ó, dentro de 3 dias você vai ser crucificado, né, vai ser condenado, e depois os corvos vão te comer sua carne. E ele vai e fala para o copeiro mor o seguinte: quando você estiver lá, não se esqueça de mim. Ó, você vai estar lá com o rei, lá, com o faraó, mas não se esqueça de mim. E o copeiro lembrou? Se passaram 2 anos. 2 anos. Só quando o faraó teve um sonho e ficou lá desesperado em conseguir interpretar, que aí o copeiro, opa, eu conheço uma pessoa que interpreta sonho. E aí a memória foi então resgatada, reativada, reacessada, ou seja, ele então lembrou uma coisa que ele já tinha esquecido. E você tem, por exemplo, perda de memória por supressão. Quando você passa por um trauma, por algo assim muito ruim, uma decepção, alguma coisa que te causa uma fratura emocional, e aí você não quer mais lembrar daquilo. Meio que você apaga aquilo da sua memória para ficar evitando pensar naquilo. Alguém que te xingou no trânsito, você toda hora aquilo lá te incomoda, então você evita pensar naquilo. Com o tempo aquilo lhe some da sua mente. Né? Alguém fez alguma coisa com você que te chateou demais, você suprime. E temos a perda de memória induzida, que é quando você tem um fator externo fazendo com que você não se lembre. Por exemplo, consumo de álcool, medicamentos. Às vezes as pessoas entram num estado meio que de doping e elas se esquecem das coisas. Isso tudo que eu estou gastando esse tempo com você é para te mostrar que isso é esquecimento. Esquecimento quando está associado ao ambiente temporal, ou seja, no nosso mundo que tem passado, presente e futuro. Mas, por exemplo, quando a gente pega em Isaías 43, 25, está escrito: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Isso aqui, ó, era uma fala do profeta Isaías em nome de Deus, né? Ou seja, Deus falando através do profeta Isaías, e ele está dizendo para o povo: dos teus pecados não me lembro mais. Aí eu te pergunto, Deus apaga da memória aquilo que ele conhece? Deus deixa de lembrar, deixa de saber que aquilo existe? Seus pecados não me lembro mais. Então, apagou da memória de Deus, é isso? Não, não é isso. Se a gente buscar até aprofundar no original, porque isso aqui nós temos também referências, por exemplo, em Hebreus 8:12, que já é escrito em grego, né? Porque
O Velho Testamento é hebraico e aramaico. Mas Hebreus 8,12 diz assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Isso é na nova aliança, quando Deus está falando com o povo. Então ele falou assim, dos seus pecados, das suas prevaricações não me lembrarei mais. Se você for olhar o grego, no grego, vou me atrever a pronunciar, não falo grego, mas vou me atrever a pronunciar, é alguma coisa semelhante a isso. Me menestesomaiete. Me menestesomaiete. Isso é o grego, que significa literalmente, não me lembrarei mais. No sentido seguinte, de uma memória ativa, de uma ação intencional. Eu não me lembrarei mais, porque eu não quero mais me lembrar daquilo. Então, neste sentido, quando Deus fala, não me lembrarei mais, Deus não perdeu a onisciência. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, então não tem como Ele apagar fisicamente, como foram os exemplos que eu te dei. Ele simplesmente diz, pastor Carlos, eu vou te tratar daqui para frente como se aquilo que você fez no passado não tivesse ocorrido. Eu sei, eu conheço o seu passado, eu sei tudo que você fez, mas vou te tratar como uma nova criatura, como se aquilo não tivesse acontecido. Por quê? Pelo poder que há no sangue de Jesus para perdoar os pecados. Então, quando ele diz, não me lembrarei mais, ele está dizendo, ele está escolhendo não nos tratar como nós merecemos segundo os nossos pecados. Ele escolhe, ele opta por não fazer, não trazer à tona os nossos erros e os nossos pecados. Ele opta, ele fala assim, olha, não importa, Isabela, não importa, eu não vou mais mexer nisso, isso é passado, eu agora tenho na minha frente uma nova criatura. O esquecer é como ele opta em nos tratar. Ele não vai mais levar em consideração os nossos pecados. Pastor, você está falando só do passado? Não, estou falando do passado e do presente, que o sangue de Jesus, ele nos livra de todo o pecado. E se eu pecar hoje? O sangue de Jesus te lava. Se eu viver pecando? Então você precisa aceitar Jesus. Porque ninguém que aceitou Jesus vive pecando. Isso é pecador, pecador que vive pecando. Pecador que tem comunhão com o pecado. Pecador é que não consegue se sentir mal quando peca. Você não, você é um salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você quando peca é acidente. Você quando peca se sente mal. Você quando peca fica logo sem jeito, porque não faz parte mais da sua vida. Então, para esse pecado que é acidental, o sangue de Jesus continua tendo efeito. Então, Deus sempre vai olhar para você como alguém que está sem pecado, porque entre você e o mundo, entre você e o diabo, entre você e Deus, tem o sangue de Jesus, que filtra tudo. Não adianta nem o diabo, que é um acusador, ficar acusando a sua mente. Mas você. Ele está blefando, porque ele não consegue nem ver o seu pecado, porque entre você e ele tem o sangue de Jesus. Então Deus escolhe, opta por nos tratar sem considerar os pecados que nós cometemos. E Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo, Ele é eterno. Quando a gente pensa em apagar a memória física, a gente pensa em algo temporal. Você tem que definir início e fim de onde está sendo apagado. Deus não tem isso. Como que eu vou falar que Deus esqueceu meus pecados? Deus já sabia deles antes
de que eu nascesse. Aqui, em Salmos 92, fala assim: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Ele está num ambiente fora, numa dimensão fora do tempo. Então não adianta você achar assim: ah, não, Deus esqueceu, Deus não lembra mais. Deus é onisciente. Ele escolhe não mexer naquilo. Ah, pastor, mas isso é Deus. E nós? Aprenda com Deus. Aprenda com Deus. Um casal que tem um problema de relacionamento, aí um deles trai, e aí mais tarde é perdoado. Se quiserem viver bem, é só o que foi traído ficar todo dia lembrando que o outro traiu, não é isso? Ficar todo dia buscando na memória o que aconteceu, não é isso? Ficar todo dia apurrinhando, falando: ah, mais você, mais você, mais você. Aprenda com Deus. Tem coisa que depende da sua atitude. É você que tem que escolher não mexer mais. É igual aquele lixo parado. Deixa lá, porque se você mexer, ele começa a feder. Então, se você quer perdoar, você tem que saber optar por esquecer. Ah, pastor, eu perdoei, mas eu não esqueço. Ok, então vou arrumar minha fala, porque esquecer é difícil. O que eu estou falando é você não mexer, é você optar por não ficar o quê? Cutucando lá e mexendo naquele lixo. Esquecer que aquele lixo está ali é difícil, porque isso não está no seu controle. Mas veja, então eu não perdoei, pastor, porque eu não consigo esquecer. Aí vem a segunda frase que você deveria gravar na sua mente, no seu coração. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude. Apesar do perdão estar circundado de sentimentos, você não consegue conversar sobre perdão sem pensar em raiva, em colar alguns sentimentos que eu coloquei aqui: arrependimento, remorso, tristeza, culpa, ressentimento. Está cheio de sentimentos. Tem uns sentimentos bons também, na hora que você consegue resgatar, mas vamos pensar na hora ruim, né, em que você está vivendo aquela dificuldade. Você tem muito sentimento circundando o perdão. E se você focar nos sentimentos, você não consegue perdoar. Por quê? Porque é a natureza nossa. Como que eu vou esquecer? Eu não consigo ir lá na minha mente apagar, eu fico lembrando daquilo que ele fez comigo, que ela fez comigo, do que aconteceu. Então, o perdão ele tem que ser atitude. Eu tenho que vencer essa barreira dos sentimentos, eu tenho que vencer esse bloqueio que esses sentimentos colocam para conseguir alcançar o perdão, ou seja, atitude. Se eu disser que perdoo, está perdoado. Ah, mas eu ainda lembro. Não tem problema. Não tem problema. Perdão é atitude, não é sentimento. Quando Deus te perdoou, Ele não esqueceu o que você fez, não. E Ele nem ficou apaixonado pelo que você fez, não. E Ele nem passou a ser um admirador de você porque você fez aquilo que fez no passado, não. Ele simplesmente decidiu te perdoar. Então, se você tem que perdoar alguém, é uma decisão sua de perdoar. Todos alcançam perdão? Porque do jeito que a gente fala, às vezes, se uma pessoa está vivendo alguma dificuldade com alguém, ela começa então a se culpar. É muito comum isso.
Então por que eu não perdoo fulano? Então por que eu não resolvo isso? E as coisas não são tão simples assim. Não são tão simples assim. Ah, então agora eu tenho, pelo que o pastor está falando, a obrigação de ir lá e perdoá-lo. Não, as coisas não são tão simples assim, mas elas são muito claras se a gente busca orientação na palavra de Deus. Todos alcançam perdão? Não. Existem pré-requisitos para alcançar perdão. Existem pré-requisitos. Deus oferece perdão a todos, mas nem todos alcançam perdão. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perdão está disponível para todos, mas para quem precisa ser perdoado, exige uma atitude. Qual atitude? De reconhecimento e de pedir perdão. Então, muitas vezes, alguém fez um mal com você e nunca reconheceu e nunca te pediu perdão. Como que você vai perdoar alguém que sequer te pediu perdão? Às vezes eu escuto umas histórias, o pessoal falando assim: você tem que liberar perdão. Para eu liberar perdão, eu tenho que ter alguém que pegue esse perdão liberado, porque senão ele vai ficar no ar. Não cabe só Deus falar assim: a humanidade está perdoada. Não é assim que funciona. Deus colocou à disposição de todos o perdão, mas Ele falou: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que arrepender, aquele que buscar, aquele que aceitar. Então, você não deve reter perdão. O que seria reter perdão? Alguém reconhece o erro, te pede perdão e você não perdoa. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. É como se alguém pedisse a Deus, aceitasse Jesus, pedisse a Deus perdão por tudo que fez e Deus falasse assim: não, você vai para o inferno. Deus age assim? Não. Então eu também não tenho o direito de agir assim. Mas eu também não tenho que sair liberando perdão como se perdão fosse algo, sabe, para se espalhar assim sem nenhum critério. Não. Existe um critério, existe um pré-requisito. É importante entender essa relação do perdão que ocorre entre Deus, o ofensor e o ofendido. Quando a gente lê, por exemplo, 1 João, capítulo 1, versos de 8 a 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Qual que é a condição aqui? Se confessarmos os nossos pecados. Essa é a relação do ofensor com Deus. O primeiro passo de alguém que precisa ser perdoado, o primeiro passo é reconhecer o erro. Se eu preciso ser perdoado, eu tenho que entender que eu errei. Eu tenho que entender que eu cometi um equívoco, que eu cometi algo contra alguém. Esse é o primeiro passo. E isso eu faço entre eu e Deus. Essa é a relação minha com Deus. Deus, eu reconheço. Isso é um sentimento seu com Deus. É na hora que você vai ali no quarto, vai orar, é que você percebe, assim, olha, eu reconheço que eu errei com o irmão, que eu errei com a minha esposa, que eu errei com o meu marido. Eu reconheço. Primeiro passo é o reconhecimento. Segundo, já é uma relação entre ofensor e ofendido. Podemos usar aqui o versículo de Lucas, capítulo 17, 3 e 4, diz assim: se o seu irmão pecar contra você,
repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-o. Então aqui, diferente do que muitos às vezes pregam, você tem que perdoar 70 vezes 7? Olha o que a Bíblia está falando. Você tem que perdoar 70 vezes 7? Se o quê? Se o seu irmão vier e falar, estou arrependido, perdoa. Vou ler de novo. Porque se você tem que arrepender, se você tem que perdoar 70 vezes 7, não importa o que quem tem que ser perdoado faça. Não é isso que a Bíblia está falando. Se o seu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Aí eu vou perguntar de novo. A Bíblia só diz que você tem que perdoar 70 vezes 7? Não. Ela diz que se o seu irmão voltar a você 70 vezes 7, falar com você assim, estou arrependido, você tem que perdoar. Mas essa relação do ofendido, do ofensor com o ofendido, precisa ser respeitada. Tem várias pessoas que eu gostaria de perdoar, que hoje não fazem parte da minha vida, que estão afastados. E a minha oração é que ele reconheça o erro que ele cometeu comigo e venha me pedir perdão, que eu estou pronto para perdoar. E se eu estiver errado, que Deus me mostre que eu estou errado e eu vou pedir perdão. Porque esse é o caminho. Não é sair, não, o irmão fez com você, bagunçou, não se arrependeu, não reconhece, você está perdoado, estou te liberando perdão. Ele não quer. É como se eu te desse um presente que você não está querendo. É como se eu te servisse uma comida que você não vai comer. Você está num restaurante, você pede uma lasanha, alguém leva para o seu jiló. Não que eu tenha nada contra o jiló, o Aldeane gosta muito, mas você não vai comer. Você não vai comer. Está jogando fora. Então eu não estou aqui para jogar fora, perdão. Primeira coisa, tem que reconhecer. Tem que perceber. Sabe, tem que querer receber. Aí sim, aí eu libero. Liberar por liberar, libera, porque senão você fica preso. Preso em quê? Eu estou disposto a liberar, é só ele fazer a parte dele, que é reconhecer e aceitar. E pedir perdão. E você tem uma relação do ofendido e Deus. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aqui entra uma novidade nisso que eu estou falando para vocês. Os irmãos de José já haviam reconhecido o erro e pedido perdão a José quando José os perdoou? Sim ou não? Não. Eles nem sabiam que era José ali. Pastor, mas você falou que para perdoar a outra parte tem que reconhecer, tem que te pedir perdão. Mas tem um momento que ele transcende a isso, que é quando quem tem que perdoar percebe que é propósito de Deus. José conseguiu perceber que o que aconteceu por propósito de Deus. Precisava de passar por isso para que a humanidade fosse salva. Porque naquela época, basicamente, você está falando da humanidade ali. A humanidade saiu ali da Mesopotâmia, foi para o Egito ali, aquela região toda. Então nós estamos falando praticamente da humanidade. E teriam 7 anos de fome. Ninguém sobreviveria. Mas por conta de uma atitude, de um coração igual de José e do propósito de Deus,
José foi elevado a governador e ali ele pôde salvar a humanidade da fome. Por quê? Porque durante um período, não me lembro se 7, né? Porque 7 eram 7 anos de fome, 7 anos... Não, tinham 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Então, durante 7 anos de fartura, José foi acumulando alimentos para poder enfrentar a fome. E ali foi onde o Egito se tornou mais poderoso ainda. Por quê? Porque comprou todas as terras. Ele começou a comprar a terra dos outros, porque o pessoal ia em busca do quê? De comida. Então José, olhando para isso, ele percebeu o seguinte: meus irmãos foram usados. É difícil entender isso, né? É muito difícil entender que alguém pode ter te feito mal porque Deus permitiu. É muito difícil entender que você pode estar separado de alguém porque Deus permitiu, ou porque Ele quer te mostrar alguma coisa, ou porque quer mostrar alguma coisa para essa pessoa, ou porque quer usar isso para salvar alguém. É muito difícil. Do ponto de vista humano, é muito difícil. José percebeu. Meus irmãos, não se preocupem. Não se preocupem. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então aqui não teve reconhecimento dos irmãos, não teve pedido de perdão dos irmãos, teve propósito de Deus. Se você, no seu relacionamento com Deus, vê propósito, vá, perdoe. A quarta frase que você deveria guardar no seu coração: perdoar não é se curvar, mas se levantar. Perdão não é um sinal de fraqueza, mas a prova da presença de Deus na sua vida. Só Deus, ou só quem tem Deus, só quem tem o Espírito de Deus, tem poder para perdoar. Perdão é algo divino. Muitas vezes a pessoa, quando pensa em perdoar, ela se coloca numa situação achando que ela está se humilhando, ela está se reduzindo, ela está se curvando. Não, ela está se elevando. Ela está se colocando num patamar de alguém bem maduro e cheio do Espírito Santo, porque só quem tem o Espírito Santo de Deus tem poder para perdoar. Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus vos perdoou em Cristo. É impressionante como que nós temos facilidade de julgar a atitude de outras pessoas e ter muita dificuldade de fazer uma leitura da nossa atitude. Às vezes nós temos uma dificuldade de perdoar alguém porque aquilo ali sai fora do nosso controle. Você olha e se justifica. Lembra daqueles sentimentos que ficam circundando e bloqueando o perdão? Perdão precisa ter atitude, mas você não alcança a atitude porque esses sentimentos ficam te desviando a atenção. Na hora que você pensa assim, vou perdoar, aí vem a raiva daquilo que ele te fez. Não, mas peraí, aquilo que ele falou, não tem condição. Ah não, mas aquilo que ele fez,
Ah, não, mas ele deixou de cumprir aquilo comigo. Ou seja, está ali a atitude, você quer, mas entre você, o seu perdão e a atitude, esses sentimentos ficam bloqueando. Só que, para nós, tudo é muito grande, tudo é enorme, tudo é muito maior do que essa ação divina, que é o perdão. E aí acaba que a gente fica estagnado e não faz. Mas vamos lembrar uma historinha que tem na Bíblia, bem rápido, ainda dá tempo, só de a gente lembrar rapidinho, que é a parábola do credor incompassivo. Quem lembra da parábola do credor incompassivo? O Senhor, um lavrador lá, né, um trabalhador, devia ao seu senhor. E devia muito. Muito, que a gente fala é assim, não tinha como pagar. E aí, o seu senhor então foi cobrar a dívida. E quando o senhor foi cobrar essa dívida, ele então se humilhou, pediu misericórdia. E o senhor falou, não, se você não tem como pagar, vou ficar com a sua família, você e sua família. Seriam todos dados em troca da dívida. E ele se humilhou, ele pediu misericórdia, pediu clemência, e aí o seu senhor o perdoou. Movido por um sentimento de Deus, ele então perdoou a dívida dele. Ele não tinha como pagar, era coisa assim, como nós, quando falamos de salvação. Não temos como pagar, e Deus nos perdoou. Mas logo na frente ele encontra alguém que o devia, um troquinho, coisa muito pequena, muito insignificante. Mas só que a pessoa não tinha como pagar naquele momento, pediu um tempo, porque era uma dívida pagável. Era uma dívida que se desse para ele 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ele ia arrumar um jeito de pagar. Mas ele esgoelou o sujeito, paga e tal, não sei o quê. E aí, alguns viram e foram contar lá para o senhor. Olha, aquela trabalhador que você perdoou, que é uma dívida enorme, está matando o outro lá por uma coisa tão pequena. Essa parábola diz muito, porque no fundo o que ela está dizendo é: Deus nos perdoa de algo tão grande, sem que nós tivéssemos nenhum mérito, nenhum merecimento. Deus nos perdoou sem questionar. Ele olhou e falou assim: aceita? Sim, está perdoado. E nós não conseguimos perdoar pessoas com atitudes muito mais simples e menos significativas. Então essa parábola deixa para a gente uma lição, que muitas vezes nós estamos no papel daquele que está esgoelando e esquecemos do que aconteceu conosco. Concluindo então, perdão não é esquecer, mas não querer lembrar. Perdão não é um sentimento, mas uma atitude. A recepção do perdão é condicional. Depende do outro lado aceitar, querer, reconhecer. E o perdão é a prova da presença de Deus na sua vida. Amém?